Aí diante dessa gritaria, o Supremo reage à sanção, ameaça cancelar acordo e Mota avalia se vota a redução de penas nesta semana. Mas como assim? É um acordo? Pior que é, né? O Temer falou que tinha um acordão sendo feito para pacificar o país. Confia que vai pacificar. E esse ponto aqui foi curioso. E é aqui que vai nos jogar na ida do Barroso, lá no Roda Viva. Mas antes de falar do Barroso, vejam só. A nossa musa, maior jornalista do Brasil, Daniela Lima, diz: sanção, a mulher de Moraes implode conversas no Supremo sobre redução de pena. Embora esperado, esse tipo de injustiça, quando atinge a família da gente, é dolorido. Por óbvio, cessa tudo quanto estava sendo aventado. A fala é de um integrante do Supremo próximo a Moraes. Segundo esse magistrado, qualquer conversa sobre eventual aval do Supremo a uma redução de pena dos condenados pelos golpistas está interditada. Está tudo interditado. Beleza. Aí, você olha para isso daqui. A Folha de São Paulo diz o quê? Vamos cancelar, estamos ameaçando cancelar o acordão. Vem a Daniela Lima e diz: está tudo interditado. Aí vem o Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, participa ontem do Roda Viva, no dia que isso aconteceu, que podia falar abertamente, né, de diversas coisas, mas não. O Barroso fala assim, ó, o Barroso diz que discussão sobre redução de penas do 8 de janeiro soa razoável, mas que cabe ao Supremo analisar a constitucionalidade. Tentou se equilibrar, né, no meio termo. O magistrado ressaltou que não participou da discussão atual no Congresso ou de qualquer acordo sobre anistia, tirou dele da reta, não tem participação nisso. E vai além. Durante a entrevista, Barroso relembrou que chegou a conversar com o presidente da Câmara e do Senado, na época da morte do Papa Francisco, e disse que para ele, para o Barroso, as penas dos presos pelo 8 de janeiro deveriam ser menores. O Barroso podia parar aqui. Ele podia falar, não sou razoável, né? Mas que cabe ao Supremo. Ele podia parar aí. Porque ficava no meio termo, lavava as mãos. Mas ele fez questão de reforçar o posicionamento dele. Eu fiquei meio assim, né? O ministro também disse que a discussão sobre anistia não cabia antes do julgamento de Bolsonaro, mas, depois da análise pelos ministros, a competência política para decidir pela anistia ou não é do Congresso. A anistia, antes do julgamento, era absolutamente inaceitável e violaria a independência do Poder Judiciário. A anistia posterior ao julgamento é uma competência do Congresso que está na Constituição textualmente. O modo como vai ser feita essa anistia é evidentemente passível de controle de constitucionalidade pelo Supremo, como tudo é na vida. Termina no meio termo, mas ele reforça a posição. Não, pode ser mesmo, uma coisa ou outra. E ele não vai além, que é como notícia aqui a Folha. Ó. Congresso poderia reduzir condenação de Bolsonaro ao não acumular penas para golpe, diz o Barroso. Eu acho que você não está interessado na dosimetria. Eu acho que você está interessado na anistia ampla, geral e restrita. Mas eu volto a falar. O que é curioso? No dia do ocorrido, no dia que o Supremo solta a nota falando que é um absurdo, que os ministros soltam a Daniela Lima, que acabou a conversa, está interditado, que sai na Folha isso também, o Barroso fala, opa, peraí, o meu posicionamento é esse, o meu. A corte é esse posicionamento, mas o meu. Some isso. É uma coisa que a gente gravou puxando o fio. Eu não sei se isso acabou indo pro ar ou o Arthur comentou depois. Mas o Arthur levantou um ponto curioso, que ele fala da questão do voto do Fux. Não do voto, mas ele fala o seguinte. Depois que o Fux vota, o Gilmar Mendes comenta sobre o voto do Fux. E ele fala, cara, existe uma certa incoerência no voto do Fux, porque os argumentos que ele apresenta, inclusive para ter a nulidade total da ação, que assim, não é o foro correto, é meio que uma questão incoerente, porque ele aceitou a denúncia. Se ele pensa isso, que o foro não é lugar certo, por que ele aceitou a denúncia? Aí você vê que no meio do caminho tinha uma Magnitsky. Tinha uma Magnitsky no meio do caminho. E aí? Será que é o suficiente pra gente bater o martelo e falar o Barroso tá mudado? O Fux tá mudado? O bloco, né, que acha que a corte tá passando demais do ponto, tá maior, tá menor? Não sei ainda. A preço de hoje, ainda não sei. A preço de hoje das confusões, ainda não sei se é o suficiente. Mas eu realmente acho que dá pra falar que já existe alguns sinais. Você ainda pega o Barroso, o pessoal acabou até fazendo uma montagem, colocando aquela música triste do Chaves, que às vezes o Kiko tava chorando, o Chaves tava chorando, na abertura aí da sessão do Supremo, acho que da semana passada, foi dessa semana passada, não foi segunda-feira, né? Semana passada que o Barroso foi basicamente chorando, né? Comentando sobre diversas coisas. Então acho que assim, o clima tá subindo. O clima não, né? A temperatura está subindo. E aí eu não sei. Quando começou toda essa confusão, eu falei, gente, não tenham pressa, essa confusão aqui não vai se resolver em 10 dias, um mês. É coisa pra meses. Eu já começo a achar que a gente tá diante de uma situação que vai entrar 2026, no período eleitoral. E que talvez até, mesmo com Eduardo Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro eleito presidente da República, ainda vai estar discutindo isso aqui ao longo de 2027. Pelo ponto que as coisas estão chegando, cara, não é brincadeira. E teve mais um evento curioso ontem, que eu acho que ainda não tá... foi relativamente precificado em dinheiro, mas não precificado politicamente mesmo, porque a gente vai chegar lá. Deixa a gente começar a falar da Faria Lima, que eu falo sobre isso.